Então, iniciando, falando sobre a construção segundo o modelo de Deus. Vocês sabiam que Deus deu orientações claras também quanto às edificações que nós vamos fazer na área rural? Isso é muito importante nós termos em mente, que são pontos essenciais. Então vamos lá. Algumas declarações claras de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 360, nos diz assim: é chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Não deixar dúvida. Isso já chegou há 100 anos. Mas Deus deve abrir o caminho, como está escrito aqui. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, segundo lhe permitam os recursos. Nada de fazermos coisas que estejam fora da nossa realidade. Em seguida, embora a casa seja pequena, contudo deve haver um pedaço de terra ligado a ela que possa ser cultivado. Nessa última frase, nós temos na estruturação do sítio, na construção, o conselho de Deus. Uma casa que, embora pequena, esteja ligada a um pedaço de terra para cultivo. Casa pequena, por quê? Não é para as mulheres dedicarem sua vida dentro da casa. É para dedicarem para o lar, que envolve também vida fora de casa. Não é para a família estar ali se preocupando com arrumar tudo, deixar tudo. Lugar pequeno, mais simples, é mais fácil, irmãos. Deus já falou isso. E em Isaías, capítulo 65, verso 21, nos dá duas atividades que faremos na nova terra e que devem ser vividas hoje também, ou podem, né? Não é que devem, mas podem. O Senhor Deus abre essa oportunidade. Isaías 60, verso 21, 65, verso 21, nós vamos ler juntos aqui. Isaías, capítulo 65, verso 21. Então nós lemos assim: na nova terra, falando de lá, diz: e eles edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo na obra das suas mãos. Quais são as duas atividades que estarão no nosso cronograma, na nossa agenda da nova terra? Plantação e construção. Irmãos, Deus nos deu a bênção para desfrutarmos disso hoje. Isso não é maravilhoso? Será que eu poderia construir a minha casa? Será que tem como? Não é muito difícil? Será que eu só posso contratar um pedreiro? E a construção do meu sítio? Bom, se Deus abrir as portas de já ter um lugar assim, que bom. Mas nós vamos dar um caminho de quais tecnologias você pode buscar, ou que Deus orienta para resolver esse assunto. Essa é a ideia. Tanto para a casa, quanto para a estrutura em volta. E o que Deus fala sobre isso? E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, também fala para nós qual é a ideia de Deus, capítulo 11, verso 13 e verso 16. Qual foi o primeiro modelo de Deus para as construções? Qual que era a característica que vai reger essa construção? Então, se nós lemos como é que eram lá, Abel, no seu cultivo do solo, no seu pastoreio, ele também morava em tendas. E os filhos de Sete se decidiram também a seguir essa linha de morar em tendas pelo seguinte motivo. Eles moravam nas montanhas e em tendas, diz o livro Patriarcas e Profetas. E fala em Hebreus 11, verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. Diz ali, Ellen White, a serva do Senhor, mensageira do Senhor, ela usa esse texto explicando o porquê que eles moraram em tendas. Para mostrar para o mundo que eles eram peregrinos e forasteiros nesse mundo e almejavam uma pátria superior. Não acredito que hoje seja o tempo de morar em tendas. Se Deus nos levar para isso, não tem problema. Mas o que com certeza esse texto nos mostra é: será que a minha casa, a minha propriedade, mostra que eu estou fazendo a minha terra neste mundo? Ou estou construindo na eternidade? Ou será que eu sou um simples forasteiro aqui? Irmãos, a nossa casa, as pessoas passarem por lá, não é porque vivemos em coisas provisórias. As tendas deles imaginam que eram coisas lindas. Deviam ser coisas duráveis, fáceis de manejo, fáceis de limpeza. Era essa a característica, mas que mostrava que o objetivo deles não era aqui. Era um povo próspero, rico, inteligente, mas não fazia deste mundo o centro da sua vida. E a nossa casa deve ser um testemunho sem que nós estejamos lá.
deve ser um testemunho vivo. Então, não percamos esse princípio ao buscarmos imaginar ou moldar o nosso lar. Esse é um princípio áureo e deve ser seguido por todos nós. A estrutura da propriedade, nós vemos, como falamos ontem, que nenhuma propriedade é perfeita e vamos necessitar de fazer algumas benfeitorias. Então, na hora de comprar a propriedade, nós vamos priorizar aquelas questões que não são possíveis de serem construídas, de serem moldadas. O restante, que a gente pode construir, é mais fácil, né? Então, nessa linha, a gente vai construir ou pensar numa propriedade que seja autossustentável. Para que não é que eu penso apenas no tempo de não poder comprar e nem vender. Eu penso hoje, irmãos, eu quero viver sem independência financeira do mundo. Uma propriedade seja autossustentável, que ela cuide de si mesma. Eu falo isso não só em termos de energia. É que a propriedade não me dê despesa, que eu não tenho que trabalhar fora para ir ali colocar dinheiro nela. Eu preciso tirar dela as próprias condições também, para que isso não seja um fardo para mim. Muitas vezes as propriedades têm sido fardos para os irmãos. A vida no campo tem se tornado um fardo ao invés de um descanso. Então isso não pode acontecer. Há uma redução das despesas, mas a vida autossustentável, onde eu posso fazer as minhas roupas, fazer minha comida, colher minha comida, onde eu posso estar despreocupado em ganhos deste mundo, ela me traz aumento de satisfação e de respeito próprio. E o respeito às leis básicas da natureza. E um dos princípios, como nós mostramos pela metodologia ali, é a chamada policultura. Nós vamos tratar disso na época do plantio, é a apresentação na sequência. Mas a policultura, a multiplicidade de plantas em consórcio, elas favorecem esse tipo de plantio. Vejam que não necessariamente elas precisam estar plantadas uma do lado da outra, mas áreas mescladas também, Mandila, a gente vê. Então eu posso ter uma área, um cinturão, né, de mata, numa área pequena onde tem uma clareira para plantar um milho, um arroz, um feijão, clareiras em rodízio, que é o que nós vamos ver ali. Devemos, na nossa área, fazer planos, como um zoneamento, dentro do sistema agroflorestal. Eu preciso observar o meu local, ver qual que é a vocação dele e tentar desenvolver aquela área da forma mais fácil possível. Quando eu faço um plano, eu estou evitando de me tornar escravo da terra. Às vezes eu tenho tantos planos, aprendi tantas coisas no congresso, é o biodigestor, é o sistema de painel solar, é o plantio assim, é a produção de mudas, e eu fico trabalhando 16, 18 horas por dia na minha terra. Não mudou nada, não serviu para nada. Quando eu faço um planejamento, eu vejo de onde eu vou começar, e aquilo eu vou dando tempo ao tempo, e vou trabalhando na minha terra sem me tornar escravo dela. Eu desfruto das bênçãos sem que o trabalho seja o fim em si mesmo, mas que ele seja uma etapa. Mas agora eu quero mostrar para os irmãos a estrutura mais física. Água, energia e comunicação já foi bastante falado, já foi bastante elaborado. Muito cuidado com os nascentes, tratem bem da sua nascente ali. Há muito mais a ser pesquisado e falado. E eu gostaria de tratar das edificações. Vamos montar um programa arquitetônico da nossa terra, ou seja, qual seria o modelo para estruturar a nossa propriedade. Eu fiquei imaginando o que Deus gostaria que nós tivéssemos na nossa propriedade. E elenquei aqui alguns itens, os irmãos podem me ajudar, caso tenha alguma outra ideia. Mas, por exemplo, deve ter a residência, uma área para armazenamento ou estocagem, né, de alimentos, sementes, uma área que deve ser seca, longe da umidade, uma área para conter vários tambores, né? O armazenamento geralmente ele é feito em tambores, em prateleiras, às vezes até uma pequena câmara frigorífica pode ser interessante ali também para nós. É muito mais eficiente do que as geladeiras comuns. Uma oficina, aqui com estocagem de equipamentos e ferramentas, e uma área para moldagem. Essa oficina pode envolver desde instrumentos de carpintaria, solda, que geralmente são os mais importantes, alguma coisinha para um trabalho de elétrica, e as nossas ferramentas de pintura, a ferramenta de pedreiro. No sítio, irmãos, todos precisamos saber fazer de tudo. Aqueles que não sabem, tem material vasto e gratuito hoje, cursos de toda sorte. Quem quer aprender pintura, faz hoje um curso gratuito nas empresas de pintura. Souvenir, Renner, LuxColor, todas elas oferecem. E por aí vai. Há muitas coisas importantes. Uma área para beneficiamento de alimentos. Secagem de frutas, produção de molhos, certo? Compotas. Eu preciso ter isso. Nem sempre a cozinha é o local mais conveniente. Faz aquela sujeira, aquela bagunça. Então tem uma área que possa ser trabalhada. Ajuda, facilita. Não dá aquele desgaste, né? Porque a gente sentindo que a casa está limpinha, ao ambiente de trabalho, eu vou fazer aquela semana, vai ser produção de molhos. Então aquele negócio fica um pouquinho mais ali, não me estressa em relação à casa.
Então, umas coisas simples nos ajudam a tirar esses pesos de nós. Quando eu falo clínica de saúde, eu quero dizer uma pequena sala de terapias. É uma sala do tamanho desse púlpito aqui, onde eu vou ter ali uma banheira para tratamentos hidroterápicos, de repente aquela sauna só de tronco, uma mesa, um local para fazer um escaldapé, um banho de assento. Pequenos lugares, precisamos ter no nosso sítio um local para receber as pessoas que vão vir doentes. Elas precisam ali. Nós não vamos, de repente, ter todos os conhecimentos para fazer os maiores tratamentos, mas aquilo que aprendemos aqui com a doutora Andréia, nos livros que nós temos à nossa disposição, produzidos pela nossa igreja, nós temos tantos tratamentos simples e que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Praticamente, o tratamento é o mesmo para todas as doenças, não é? Os 8 remédios naturais. Esse daí é o mesmo para todas. E, especificamente, chás, banhos para cada área dessa. Então, tenhamos um local específico para isso. E, claro, sem esquecer de uma área para o evangelismo, pequenos grupos que possamos receber os irmãos que virão. Pode ser uma sala maior, pode ser um lugarzinho à parte, mas já preparado para esses projetos. Tem uma área como oferecer um curso como deixar de fumar, sempre vai ser interessante. Alguém gostaria de acrescentar algum outro item? Se lembrarem, a gente fala. Nós vamos focar agora um pouquinho mais na técnica para construir a edificação em si para essas áreas aqui. Deveremos ter também a área de plantio, que seria ali em volta, que vai desde o jardim, temperos, a área para os alimentos sazonais, dentro dessas coisas que nós falamos, os alimentos perenes, que seriam os pomares mesmo, depois a área de árvores, para madeira, e a área de floresta, que deve ser mantida, que seria o natural. E sobre criações? Gente, criação dá trabalho, ocupa, e o que nós temos visto é que tem sido uma fonte de distração. No nosso caso eu não tenho criação, mas a gente tinha galinhas e cachorros. Então, eles não se combinam. Né? Quantas vezes nós tivemos que ir lá socorrer o que sobrou das galinhas? É terrível isso, sabe? A gente viu que não é o problema da criação assim, mas é trabalho, é difícil. Então, concentre-se hoje, é nosso foco principal. Primeira coisa é o quê? Produção de alimento. Vocês viram que a experiência foi contada da irmã White. O que ela fez antes de construir a casa dela? Produziu alimentos. Certo? Ela morou de uma forma precária para conseguir ter comida. Gente, essa é a primeira prioridade em termos de estrutura do sítio. Comida. Aí você planta aqueles alimentos de produção rápida, já planta aqueles que vão vir, que vão demorar um tempinho, e quando está plantado, você cuida da estrutura. Certo? Essa é a sequência principal, a sequência mais básica que nós devemos. Aí depois que está tudo isso daqui, realmente os animais são importantes, você pode ter o animal para o trabalho, né? Um boi, um cavalo, eles podem ser interessantes, as galinhas têm o seu papel, o apiário, mas isso é a última etapa, nós não dependemos dele para a nossa vida. Então, vamos priorizar. Na estrutura da propriedade, qual é o método construtivo? Será que Deus comentou alguma coisa sobre isso? Olha que texto, ouçam com atenção esse texto que me deixa assim bastante pensativo. E nós vamos ser obrigados a extrair daqui o princípio. Tijolos ou madeira? Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 83 e 84, fala a respeito da construção de um sanatório. É um capítulo intitulado, capítulo 16, né? Testemunhos para a Igreja, volume 7, intitulado Fora das Cidades, falando das estruturas das nossas clínicas e sanatórios onde deveria ser feito. E aqui diz o seguinte, ouçam com atenção. Os edifícios de tijolo e pedra não são os mais aconselháveis para um sanatório, pois estes são, em geral, frio e úmidos. Qual é o problema aqui? Frio e umidade. O problema não é ser tijolo, né? A questão é frio e umidade. Então, nossas casas, quando a gente for buscar uma casa, se já existe ou se formos construir, nós devemos ter um ambiente que seja de temperatura uniforme. Aqui nosso problema nem sempre é o frio, nosso problema pode ser o calor. Calor excessivo, né? Lá é o problema da neve. Mas o calor excessivo também não é bom para nós. Então, nós precisamos ter um ambiente de temperatura controlada, agradável e sem umidade. O que Deus mandava fazer com as casas que tinham demonstração de umidade nas paredes? Com as tendas? Demolir e queimar. Gente, aquilo é terrível, porque fica no ar. Não está só na parede. Fonte de doenças. Nós precisamos estar longe de mofo, longe de umidade. Focos de disseminação das piores doenças.
Não podemos ter isso nos nossos lares. Então, esse é o ponto-chave. Continua aqui se dizendo o seguinte: poderá ser alegado que uma construção de alvenaria apresenta uma aparência muito mais atrativa e que o edifício deve ser vistoso. Nós, porém, carecemos de edifícios espaçosos. Qual o segundo princípio aqui? O que deve ser priorizado, a beleza ou o espaço? Certo? Então, se eu tenho os meus recursos, eles podem me permitir uma casa mais bem acabada ou uma casa maior. Eu vou ter que escolher entre os dois. Qual que eu vou escolher então? Espaço. Deus quer que vivamos com largueza. E esse espaço também contrabalanceado, que eu não quero uma área enorme para limpar. Então, espaço que seja suficiente para eu dar manutenção com facilidade, mas que não me deixe apertado. Então, assim, o problema não é o tijolo nem a alvenaria. O problema é qual é o material que eu vou usar hoje que se adequa a essa situação. A economia deve ser o nosso objeto de estudo. Essa é uma necessidade em virtude da grandiosidade da obra que devemos realizar nos vários aspectos da vida espiritual. Continuando, ela diz assim: deve-se fazer ver os pacientes que, para fins de saúde, a construção de madeira é preferível à de tijolos, por causa desses pontos que foram colocados aqui. Então agora vamos demolir, vamos abandonar todas as casas de alvenaria e vamos construir tudo de madeira. Seria essa a solução? Então eu quero mostrar para os irmãos, extraindo desses princípios, qual é a nossa condição hoje. O que no Brasil hoje, no ano 2013, se adequa nesses conceitos, pelo que nós temos pesquisado por aí. Um dos itens que ela coloca também é que os pacientes ficavam com medo de incêndio. E ela fala o seguinte: não, incêndio tem perigo na cidade, não é porque é casa de madeira que pega fogo. É uma casa que está do lado da outra e vai fazendo isso. No campo, as casas estão longe. Então o incêndio sempre vai vir de dentro. Não importa se é de alvenaria ou se é de madeira, vai pegar fogo igual. Então não é esse o problema. Vamos lá. Aqui está uma foto de uma casa de madeira construída na época em que a irmã White viveu. Então é uma casa de pranchas de madeira maciça, dessa largura, calafetadas. Uma casa simples, né? Uma cabana. Vejam o aspecto aqui por dentro e o aspecto externo. Agora, olha a questão da umidade aqui. Casa longe do piso, a chuva vinha, tal, não pegava a madeira. Pelo fato de ser um alicerce de pedras aqui, não havia aquela penetração de água, como acontece nos tijolinhos, aqueles baldrames de alvenaria, né, que são feitos com tijolos maciços, por exemplo, que sugam muita água. Então não havia essa realidade. Internamente, paredes grossas de madeira, que mantêm uma temperatura interna bastante agradável. Então, fomos no verão, na região aqui, bastante calor, e dentro a casa estava fresquinha, até hoje. Olha aqui o aspecto do telhado. A inclinação do telhado ela é definitiva, ela é predominante para determinar como é que é o conforto da casa. A orientação das janelas também é predominante. Então, por que a casa escura? Aqui no Brasil nós não queremos casa escura, nós queremos dissipar o calor. Lá, é importante as casas escuras porque nós queremos absorver calor. Então aqui nós queremos casas claras sempre. Sempre buscar as casas mais claras, né? Exceto algumas regiões lá do sul do Brasil. Aqui é a casa da irmã White. Um pouquinho diferente daquela estrutura, uma estrutura para a época já melhorzinha. Isso aqui é o que chama de siding. São madeiras, tábuas de madeira de cedro colocadas uma do lado, uma embaixo da outra, assim. Ela tem uma estrutura interna de madeira de caibros, né, ou pilares, na verdade eles são vigas de madeira de 5 por 10 centímetros, e pelo lado de dentro, chapas de madeira, acabadas com uma pintura, um papel de parede, alguma coisa assim. Então nós temos um sanduíche proporcionando um efeito térmico excelente, sem transferência de umidade do ambiente externo, e da mesma maneira, olha aqui as fundações, erguidas do solo, sempre para cima do solo. Então, esses dois conceitos de casa de madeira era o que ela estava se referindo na época, certo? E o que era alvenaria? Tijolinho de barro maciço, colocado com argamassa. Então, aquilo provocava um sistema de grande transferência de umidade do solo. Essa que era a questão principal. Hoje, casas de madeira no Brasil que são pré-fabricadas, será que essa seria a solução? Cuidado. Será que esse é um conceito? O que é uma casa de madeira pré-fabricada? Essa daqui tudo bem, está erguida do solo, né? Peguei uma propositalmente para nós olharmos. Mas vejam, são estruturas como se fossem vigas formato I para encaixe das tábuas. E apenas uma tábua de 2 centímetros, 2,5 centímetros de madeira. Geralmente o encaixe delas no início é perfeito, mas com o tempo, com o trabalho da madeira, começa a abrir frestas entre elas. Então você não tem conforto térmico, conforme ela falava.
Não tem o conforto acústico, não tem privacidade, a troca de informações, você escuta, né, os sons dos ambientes, isso não é legal, isso não é bom. Então você não tem aquelas premissas que se falava. Então se os irmãos desejarem ter uma casa de madeira, busquem o conceito que elas falaram. Que hoje no Brasil é possível, tem empresas que fornecem, inclusive com estruturas de aço. É o steel framing que chama. Estruturas de aço. Mas são muito mais caras. É possível nós fazermos uma casa hoje, no mesmo processo, com a mesma carinha dessa daqui da irmã Mágica, uma casa muito gostosa, mas é cara. Hoje não é ainda a mais viável no Brasil. Então cuidado com isso. Outro problema da casa de madeira, manutenção. Nós sempre devemos pensar nas unidades habitacionais ou nas estruturas que nós formos fazer, não é só na nossa casa. Quanto tempo eu vou gastar para manter aquilo apresentável? Uma casa como essa necessita de uma manutenção anual. O verniz ele se desgasta, fica feio. Infiltração, entradas de água, apodrecimento de um outro ponto, tem as suas garantias e tal, mas cuidado, são casas que nos consomem muito bonitinhas e tal, além do fato da cor escura não ser a mais adequada para nós aqui no Brasil. Por dentro ela cansa, entristece, e nós devemos ter ambientes mais claros sempre, certo? Então, esses são os pontos que devem ser tomados com cuidado. Quero fazer uma casa dessa daqui, no mínimo, ao se comprar uma casa como essa, teria que ser pensado numa placa de gesso acartonado, chamado drywall, para colocar por dentro. É o mínimo que se pensaria. E mesmo assim é necessário uma proteção interna contra a temperatura. Então, muito cuidado. Ok, a pergunta do Rafael é se a gente compra o kit para montar. Geralmente você compra o kit já montado, só que esse kit montado, você olha assim, puxa, uma casa por esse valor? Mas o valor que eles apresentam é aproximadamente 60% do verdadeiro valor final. Porque eles não entregam a fundação, você já tem que dar a fundação. Fechaduras, janelas muitas vezes não estão incluídas no preço. Tem uma série de acessórios, eles só dão a madeira. Fica 40 mil o kit, né? 70 metros quadrados, 40 mil reais. Eu digo para vocês que dá para fazer uma casa já pronta de alvenaria com esse valor. Então não é tão barato assim e o desempenho dela é ruim. Sem encanamento, sem nada. Então vejo que, na verdade, essa casa vai sair no mínimo por uns 70 mil. Certo? Por baixo. Uma casa de 70 metros quadrados. Caro. Realmente para o que a gente está olhando. Então vamos analisar o processo construtivo convencional. Convencionalmente nós temos as estruturinhas básicas de vigas e pilares e o fechamento com os tijolos cerâmicos. Esse é um processo considerado convencional, porém de baixa produtividade e alto consumo de materiais. Também sai caro. Geralmente tem problemas de infiltração, porque não se faz a impermeabilização correta, irmãos. Muito cuidado, é necessário se cuidar. Porque eu falo da impermeabilização porque os outros problemas eu resolvo. Se eu tiver um problema no cano, um problema no telhado, mas uma casa que não foi feita a impermeabilização, já era. Eu tenho que demolir. Tenho que derrubar a parede para fazer aquilo. Não tem como resolver. Como é que eu resolvo uma infiltração aqui no piso? Tenho que quebrar o piso e fazer de novo. Certo? Então, esses problemas são problemas crônicos. Não dá para resolver de uma forma simples. Muito cuidado. É onde vocês já devem ter visto quantas casas têm o barrado, né? Quantas edificações têm o barrado todo podre, todo apodrecido pela umidade. Aquilo tem que ser banido. Sistemas de impermeabilização. Também existem cursos gratuitos na Viapol, Mactra 7, tem vários cursos, aqueles que desejarem, apostilas gratuitas pela internet. Não há tempo aqui para nós entrarmos no detalhe, mas observem isso com cuidado, sejam muito criteriosos. E o que nós propomos então? Se esse processo não é eficaz, se ele gasta muito material e é caro, o outro também é caro. E esse daqui também pode ter o problema do conforto térmico, porque as paredes hoje são muito finas. O conforto térmico ideal e acústico para nossas casas deveria ser equivalente a aproximadamente pelo menos 15, ideal 20 centímetros de parede externa. Esse seria o ideal para nós. Seja lugar frio, seja lugar quente. 20 centímetros de parede. Esse seria o ideal para nós. Então começa a realmente ficar muito caro o consumo de argamassa. Então nós apresentamos aqui para os irmãos o processo que hoje é o mais utilizado no Minha Casa Minha Vida. Todos os prédios habitacionais hoje, na faixa de até 20 pavimentos, têm sido usados no processo construtivo em alvenaria estrutural com blocos de concreto. Por quê? Porque é um kit de montagem. Blocos. Só blocos. Imagina você não ter que fazer caixaria, não se preocupar com vigas e pilares. É a forma que era antigamente. Sempre tudo foi feito, né? Tijolinho em cima de tijolo. Só que agora com blocos já padronizados. Existe uma série de questões aqui, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Porque são blocos muito resistentes, não dá para eu quebrar, não dá para eu ficar cortando esses blocos. Como é que eu resolvo isso? Então nós aconselhamos os irmãos da seguinte maneira. Ao fazer o projeto,
modulem aquilo de 20 em 20 centímetros. Faça a modulação, 20 em 20 centímetros. Certo? E adquiram um bloco que ele tem a sua modulação também nominal de 20 por 40, real, você tira 1 centímetro de junta. É sempre 1 centímetro de junta de argamassa. Então ele é de 19 por 39. Ou seja, um bloco de 20 por 40, que você vai tirar um da junta de argamassa, a medida real dele é 19 por 39 centímetros. Aí você vai simplesmente jogando esses blocos dentro do seu projeto que já está com modulação de 20 em 20 centímetros. Ele tem o bloco e tem o meio bloco. Existem outros tamanhos que dependem de um apoio mais criterioso de alguém que entende. Mas muitos têm ficado preocupados. Como é que eu faço isso? Aqui tem uma casa, não se preocupem na parte arquitetônica, porque ela é uma casa bastante simplesinha. Mas vejam a vantagem que ele, ao ser levantado a parede, basta você fresar a junta e fazer a pintura direto sobre o bloco, interna e externa. Como o bloco é muito perfeito, a parede, sendo feita bem retinha, você pode assentar o azulejo direto sobre o bloco. Então sai uma construção de alta eficiência e baixíssimo custo. É muito bom, por causa da espessura da parede. Consumo de argamassa. Metade do que o consumo de argamassa dessa edificação. Metade do consumo para assentar esse bloco. Porque nós assentamos o bloco apenas nas paredinhas dele, eu vou mostrar para vocês. Então o que nós devemos priorizar numa edificação sempre é aspecto estrutural, térmico, acústico, a parte de instalações, segurança e a manutenção reduzida. Esses são os itens completos que devemos sempre prestar atenção. Quem quiser saber onde que compra esses blocos? A Associação Brasileira de Cimento Portland, o site é abcp.org.br, é uma associação das fábricas de cimento que promove as boas práticas e as boas construções desses produtos. E ali vocês vão encontrar uns sites com fabricantes do Brasil inteiro que produzem bons blocos. Isso não tem nada a ver com aqueles blocos feios, craquelentos, tudo desigual que a gente compra nos materiais de construção. Aquilo lá não serve para o que eu estou falando. Esse bloco que eu estou falando para vocês é um bloco cinza, tem uns coloridos já também. Mas pense no bloco cinza, e ele é quadradinho. Esse seria só bloco e meio bloco, que vocês vão usar para a casa toda. Esse aqui vocês veem que ele tem um formato um pouquinho diferente, por isso que eu falei para vocês que procurem aquele que é todo quadrado. Esse vai ser o mais ideal, de 20 centímetros de largura, e aqui vocês vão poder trabalhar bem com esse produto, sem problemas estruturais. Então vocês vão fazer a base, levantar as paredes, e depois o resto é o convencional. Janelas, telhado, nada muda. Mas as estruturas nos cantos, o que vai fazer? Nos encontros de parede, a gente vai jogar um concretinho aqui dentro com uma barrinha de ferro e vai fazer ali o travamento. E em cima e embaixo das janelas tem a canaleta, como vocês veem aqui, coloca uma barrinha de ferro aqui, um concretinho ali dentro, por cima e por baixo das janelas e por cima das portas. Basicamente é isso. E depois a cinta fechando a alvenaria também usa a canaleta em volta toda ela com a barrinha nas portas. A base a gente vai mostrar aqui, tá? Porque eu estou mostrando o sistema de cima. Então, o que determina, irmã Neuza, se é frio ou se é quente, se vai ficar muito quente ou mais fraco, não é o material em si, mas é a largura da parede, a cor, o tipo de telhado e a orientação da casa. É muito mais importante do que o fato de ser concreto ou não. Se fosse uma parede inteira de concreto, eu concordo com a senhora, uma parede fina, seria pior do que uma parede de tijolo de alvenaria maciço. Mas como eles são vazados, a influência do material em si é muito pequena. É isso que nós temos notado. Então, isso eu estou falando tecnicamente, que é justamente a área que eu trabalho. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, deixa eu ver, acho que eu consigo aqui, como é que eu assento esse bloco. Então, os irmãos vão ver duas formas de assentamento, um é com uma bisnaga e o outro com uma reguinha. Então, olhem só, é com uma bisnaga de confeiteiro. Jogo a massa ali dentro e vou colocando em cima do bloco. Eu treino equipes de mulheres, irmã. É impressionante, é coisa linda de ver como que todos podem fazer a sua própria casa. Vamos ver agora na reguinha. A reguinha o que é? É uma tabuinha de 5 por 40 centímetros com cabinho, que te pega a massa e distribui. Veja que ele é tão prático, né? Faz com as duas mãos. Eu falo que é tão simples que até o engenheiro consegue fazer. E assim vai. É igual montar um Lego. Só que nessa modulação de 20 por 40 não tem que ficar quebrando muito a cabeça. Outras modulações é um pouquinho mais difícil. Pode ser a mesma, mas nesse caso não é. Essa aqui é moldada em obra. Se você vai fazer argamassa na hora, é melhor usar a reguinha. Aquela ali é melhor uma argamassa comprada, argamassa de assentamento de bloco. Que eu também recomendo, irmãos, invistam no bloco. Esse bloco aqui vai sair 5 vezes o preço da lajota. Mas o custo da parede vai ser muito menor. O que nos interessa é o custo da estrutura, da edificação. Então eu vou investir ali na argamassa porque eu não quero perda de cimento, perda de areia e nada disso. Esse é o foco. Compreenderam? Foi uma forma bastante prática e simples que eu mostrei para vocês o que é diferente. Não é a mesma de azulejo. Ela vem pronta como a de azulejo, mas ela é específica para assentamento de bloco. É, essa daqui. Por isso que ela dá essa liga assim. Inclusive eu trouxe aqui
aqueles que desejarem ver, aquela bisnaga é essa daqui, ó. É desse tamanho aqui. Certo? Então, uma bisnaga que pode ser feita, é uma lona. Ela só não pode ser elástica. Mas é uma lona de sofá, de capa de chuva. Aí coloca aqui um bico que pode ser um cano, uma ponta de cano cortada. E como é que a gente faz? Ao encher aqui a massa, basicamente é isso. A questão é torcer aqui, não é apertar aqui. Eu só vou torcendo. Aí eu preencho junta vertical, horizontal, mais ou menos dessa forma. Então são coisas que nós podemos fazer. E o pessoal às vezes olha para esse bloco porque ele não tem fundo, ele é completamente vazado. Não tem onde eu pegar com a colher e jogar massa que nem no outro. Aí, o que eu faço com esse bloco? Como é que eu faço ele parar em pé? Não, é dessa maneira. Certo? Então não é nada inovador, não estou trazendo uma coisa nova aqui. É algo que já é comum. Nós fazemos prédios com essa mesma técnica e hoje 95% das obras Minha Casa Minha Vida são assim. Ele gasta argamassa, porque aquela argamassa do fundo, que vai representar mais do que o dobro da argamassa que eu estou pondo aqui, ela não serve para nada. Estou jogando dinheiro fora, e fora isso, aqui dentro eu posso passar todas as minhas instalações elétricas. Eu não vou ficar cortando a parede depois para fazer isso. Eu faço uma vez só. Se eu tiver fundo, eu não consigo fazer aquelas amarrações do canto também. Eu preciso que ele seja sem fundo. Certo? Não é que vai cair a casa, mas ele é menos eficiente. E outra coisa, esse bloco comprado nessas empresas que eu falei para vocês, eles são perfeitos. Dimensão milimétrica. Os outros blocos feitos em maquininha pequena, fabriquinha pequena, são blocos completamente sem de precisão dimensional. Aí já não vai dar mais para fazer o azulejo direto sentado no bloco, que a parede vai ficar torta. A parte elétrica a gente hoje já tem algumas formas. Vamos falar do lado mais simples. Eu já sento o bloco com a caixinha elétrica colocada e ao levantar a parede eu vou passando o conduíte por dentro do furo do bloco. Certo? Seria o mais simples. Então você não precisa depois ficar cortando. E a parte hidráulica? O ideal, gente, é que a gente não ponha dentro da parede. A parte hidráulica tem que ficar o mais externo possível. Certo? Para a gente não precisar quebrar a hora que precisar. Eu vou passar pelos cantinhos, vou passar por baixo da pia, vou trazer pelo piso, trazer por cima. Mas se precisar, em algum ponto lá, como o caso do chuveiro que precisa colocar lá dentro, tudo bem. Aí naquele ponto é o ponto da parede hidráulica. A gente só mexe naquilo lá quando precisar. Mas para isso existe hoje a placa de gesso acartonado resistente à umidade. A placa de gesso com papel cartão. O que você faz? Você para a alvenaria de um lado, para a alvenaria do outro, põe as duas placas ali e ali você faz toda a manutenção. Na hora que precisar, você não mexe com a alvenaria, não tem quebra-quebra. Certo? Vamos lá. Fundação mais simples que a gente recomenda, por isso que eu toco aqui. O pessoal está acostumado a fazer o baldrame e tal. Para esse tipo de execução, eu preciso do contrapiso pronto. Não posso fazer as coisas, começar como a gente na alvenaria convencional faz, só com baldrame. Então nós indicamos a fundação que nós chamamos de radier. É aquela fundação usada para terreno ruim, de casa de praia. Certo? É a mais comum e a mais simples, porque você vai chamar um caminhão, vai fazer a estrutura básica aqui, como vocês veem, né? Que existe uma impermeabilização embaixo, com um colchão de brita, depois um plástico, faz a caixaria em volta, aqui distribui uma malha e depois lança o concreto que vem do caminhão. A gente não vai ficar virando concreto na obra, gente. Esquece isso. No total, vocês vão ver o quanto é economia em função de tempo de mão de obra, qualidade do serviço, e a gente vai trazendo todo esse concreto bonitinho para ficar já como contrapiso. Não vou depois lançar uma massa de regularização de contrapiso. Existe hoje, os irmãos já devem ter ouvido falar do tal do helicóptero. O que é? Parece um carrinho de cortar grama, que depois do concreto lançado, você vem passando ele regulariza, deixa lisinho. É o nível 0. Você pode entrar com a casa daquele jeito, já está ótimo. Certo? Então, essa é a lógica que hoje nós indicamos. Se vocês forem construir, invistam nesse assunto, tem muito material. Não dá para eu especificar mais agora, mas é o que nós indicamos como algo melhor. Então, seria algo mais ou menos assim. Fundação, as instalações do piso já naquela fundação. Primeira fiada, as demais fiadas com as canaletas embaixo da janela. Depois as outras fiadas até os oitões. Em seguida, as instalações, como eu mostrei para vocês aqui no caso de banheiro, coincidindo com a cozinha, as áreas molhadas centralizadas. Depois, telhado, portas e janelas e o acabamento. Essa é a sequência da casa. É porque o radier necessita de ter pelo menos 50 centímetros para fora das paredes. Então ele já faz essa função. O radier nunca acaba na parede. Essa é a ideia mais prática. Ok? Foi um pouquinho rápido, eu sei, mas é apenas para mostrar para os irmãos, com essa agilidade, eu mostrei os dois problemas que o pessoal empaca. Um é como é que eu faço para modular esse bloco, que eu fico perdido. Se vocês usarem a família que eu falei para vocês, bloco e meio bloco, com módulo de 20, está resolvido. Você faz no chão mesmo. E como que eu assento a argamassa? Com aquela ferramentinha que eu mostrei para vocês, também está resolvido. Tá bom? Então são os dois pontos. Pode ser revestido, pode ser aplicada a textura direto sobre bloco. Só não pode aplicar massa corrida, mas pode aplicar gesso interno direto sobre bloco e que dá
para ser trabalhado. E especificada a nossa estrutura, como é que eu posso fazer agora? Eu vou para o entorno, né? Que eu já teria... Não estou fazendo exatamente na ordem, porque nós falamos para vocês que o ideal é plantar comida primeiro. Mas as nossas edificações podem seguir esse modelo. Existia também um conselho para as edificações, para os alunos de um colégio lá na Austrália, trabalharem com a madeira, porque eles tinham boa madeira no local. Se essa é a solução, se você tem boa madeira, madeira de lei durável no local, como um cedro australiano, que hoje já tem vários sítios plantados, se você tem um eucalipto daqueles de mais de 30 anos, são madeiras que podem ser utilizadas, sem dúvida, né? Mas essa não é a realidade da maioria. Se você plantar com pinos, com eucalipto, esses de corte rápido, eles não vão fazer esse trabalho. Vão dar baixo rendimento, durabilidade baixa, né? Então não vão produzir o mesmo aspecto. O objetivo de eu mostrar para vocês nesse sentido aqui é que uma casa dessa dá pouca manutenção. Porque você resolveu os problemas antes deles existirem. Eu não vou ter cano ali com um monte de argamassa em volta que vai mofar toda a minha parede. Se um cano estourar naquele ponto, ele está ali, acabou. Está dentro daquelas placas. Eu tiro as placas, ele não vai ficar migrando para a restante da parede, né? Quaisquer outras interferências são menores. Lembrando que outro ponto de umidade são os telhados na caída, a água que respinga. Casa sempre com calha, tá bom? Calha é importantíssimo para evitar a umidade nas paredes. Muitas vezes o pessoal quer impermeabilizar. É a calha, não deixar respingar. E o beiralzinho um pouco mais comprido, pelo menos de 80 centímetros para fora. Pelo menos. E agora, irmãos? O alimento deve vir de onde? Deus nos quer com qual profissão? Jardineiros. Deus não nos criou para sermos agricultores, mas para sermos jardineiros. O livro que o irmão Marcos falou é o livro do John Seymour, é o inglês, e foi de onde eu tirei essa imagem aqui, para tentar explicar para vocês qual seria uma estrutura de uma área de 20 mil metros autossustentável. Então nós falamos aqui da nossa casa. Eu sei que a imagem talvez não esteja nítida para todos, mas na distribuição eu creio que os irmãos vão poder entender. Então esse livro pode ser buscado, ele tem em português, mas nós começamos aqui pela sede, pela construção, pela estrutura física. Esse é de onde as coisas vão realmente sair e de onde elas vão se aumentando. No meu sistema de produção, eu preciso começar por aquilo que é fácil. Então eu sempre vou começar por perto. Mas eu quero fazer um plantio lá das árvores. Gente, vamos começar com comida. Faz tudo aquilo que está em volta. O resto o mato está cuidando, está crescendo, a terra está sempre melhorando. Eu não estou preocupado lá. Uma vez por ano, se eu não mexo naquela terra, eu mando alguém vir lá cortar aqueles que podem me ocupar a área, né, fazer uma roçada, mas não é uma parte ainda manutenção mais simples. Então o primeiro ponto a trabalhar, como vocês veem aqui, é a área que nós vamos utilizar o método que nós aprendemos aqui, que é a frente da casa com o nosso pomar e as pequenas frutas. Certo? Então essa é a primeira área que nós vamos trabalhar aqui em volta. Veja a concentração. A casa próxima à água, para que eu possa receber ela por gravidade, mas não próximo o suficiente para sofrer uma inundação, né? Para encher e ter risco de alagamento. Importante um reservatório de água também, não muito longe da casa. Numa eventual falta de água, nós vamos ter aqui uma reserva que ela é importante. Então, a estrada, que eu cortei o livro porque eu tive que montar, né? Mas a ideia é que, por exemplo, a estrada está aqui em cima, ela passa, a casa está protegida da estrada por uma plantação, e aqui tem uma barreira de árvores entre o terreno e a estrada. E ela vem para cá. Pela face da casa e pela linha dos pomares, aonde está o norte? Certo? Então a casa faceando o norte. Então aonde nesse terreno, conforme vocês aprenderam, nós vamos plantar uma barreira de árvores? No sul e no oeste, exatamente. Então se eu tenho o norte para cá é o leste, para cá é o oeste. Então a minha barreira de árvores, olha aqui. Que árvores são essas? Os meus mogros, os meus eucaliptos, árvores que eu vou deixar crescerem maiores. E lá para o final também, as araucárias, fazendo esse cinturão, protegendo então as minhas hortaliças. Nessa área, eu não vou criar um apiário com 20 caixas de abelha, mas aqui estão 2, 3 caixinhas de abelha e as galinhas para comer algumas coisinhas, caso aqueles que já estejam na criação, sempre andando nesse apiáriozinho aqui. Agora,
há possibilidades de ter os animais, já estamos no estágio um pouquinho avançado. Nós temos aqui uma área para criar 4 ovelhinhas, uma área que cabe 2 vaquinhas e aqui uma área para um cavalo, que seriam os animais de trabalho e as ovelhas para dar lã, por exemplo, que eles quiserem fazer sua comida. Agora, essas áreas aqui, a proposta é uma área de feno, uma área de alimentação, e depois aqui as áreas de plantio, que seriam ervilhas, por exemplo, aqui cevada, aveias, nesse caso aqui o trigo, feijão, o milho. Essa área maior, isso aqui não é sistema agroflorestal, tá? Aqui é uma outra proposta. Sendo um sistema agroflorestal, o que nós imaginaríamos? Corredores aqui, separando essas áreas, os corredores de árvores, corredores de várias plantas, e entre elas clareiras, que nós teríamos uma rotação de culturas. Vamos imaginar que eu preciso um plantio um pouquinho maior, né, de feijão. Não dá para ficar fazendo ali nas covinhas. Eu preciso de uma área um pouquinho maior. Está dentro do conceito, eu abri um espaço para fazer isso, mas ele está protegido na biodiversidade que circunda ele. Quando eu falo uma clareira, algo do tamanho dessa capela, por exemplo, 2 vezes essa capela, dá para fazer muita comida. Feijão. Cada quilo de feijão, a produção média é 30 quilos. Eu planto 1 quilo, colho 30. Nós chegamos a colher 40, mas na época das secas, pelo menos 20 você colhe. É uma proporção grande, né? Milho. A milho é a produção média hoje de 4 toneladas por cada 10 mil metros quadrados plantados. É muita coisa. Então, pequenas áreas nos dão uma boa produção. O importante é que nesse conceito, onde eu começo por aqui, posteriormente eu vou trabalhando as outras terras, mas com esse conceito da rotação de culturas. E o que o John Seymour não sabia, que nós vamos deixar aqui, é uma área em descanso. Então seriam como se fosse sempre ter um espaço em descanso. Então nós vemos aqui uma organização de 20 mil metros quadrados. Mas vejam que apenas desses 20 mil, se eu considerar que entre casa e tudo, em 2 mil metros quadrados, os irmãos já percebem que é aqui que nós vamos começar e que ali a gente já tira quase tudo que a gente come. É uma área pequenininha que você tira tudo. Esse é o centro, irmãos. Então, muitos perdem tempo e perdem esforços pensando na área grande. Mas é isso aqui que me interessa hoje. É para onde eu vou. E é ali que eu vou começar. E disso eu tiro comida rápida. Por isso eu preciso me concentrar. Certo? Então aqui existe... Quando eu falei do zoneamento da minha área, eu preciso, no papel, eu olho, pega uma foto, tira uma foto de cima lá da sua área e faz ali num papel, risca. Bom, aqui é onde eu vou começar, depois eu vou para outro lugar, depois eu vou para outro lugar. De que forma que eu possa, por exemplo, quando eu saio da minha casa, eu levo a sacolinha de lixo para minha compostagem. E pego um pouco de compostagem e já posso levar para algum lugar aqui nas árvores. Ou aqui na minha horta. Aí eu já vou com a minha tesourinha de poda, com o meu cinto, com o meu facãozinho. E nesse caminho, quando eu estou indo ali com o lixo e tal, com a tesourinha de poda, eu já vou podando as árvores e jogando ali embaixo. Na árvore que eu podei, eu já estou com a outra sacolinha que eu pego o fruto e levo para casa. Então não é um dia que eu vou trabalhar. É todas as vezes que eu vou, eu levo alguma coisa e trago alguma coisa. Eu levo alguma coisa e trago alguma coisa. E assim eu vou trabalhando na minha terra sem suor. Eu vou trabalhando no jardim e não na agricultura. É um conceito simples, irmão, mas de ouro. E como é difícil da gente colocar isso em prática, porque a nossa mente não é assim. Eu tenho dificuldade de colocar isso em prática sempre. Aqui eu tenho um exemplo do que seria o sistema agroflorestal mesmo, né, que eles colocam, com plantios. Aqui desconsiderem o café, né, mas eu tirei o exemplo que eles propõem. Plantas maiores a cada 3 metros. Então você tem aqui, por exemplo, o mogno, e aqui tem a copaíba. Entre eles aqui o açaí. Aqui esses 2 menores, o mamão. Aqui essa árvore maior seria também outra andiroba, né? Andiroba é essa daqui. Aquilo ali seria outra copaíba. Aqui outro mogno. Aqui uma pupunha e o milho. E aqui pezinhos de abacaxi. Então vejam como é que é a estrutura. Eu faço linhas de trabalho maiores para linhas menores. Vamos imaginar que aqui fosse o nosso pomar. Então eu tenho aqui os 3 metros ou 4 metros, dependendo da planta, né, que ela precisa de uma área maior. Eu deixo aqui uma linha para eu caminhar. E entre as árvores eu posso fazer linhas retas naquela proporção. Então eu tenho as linhas com as covas, como nós aprendemos aqui, e entre essas árvores, com a tobata que o Matos mostrou para vocês, trabalham a terra, e é ali que vocês vão plantar o abacaxi, aipim, inhame.
e uma palmeira, e pode plantar várias plantas, porque aquelas que começarem a fazer sombra uma para a outra, a gente corta, joga no chão, joga ali por baixo, elas vão sempre servir umas às outras. Algumas plantas a gente planta mais para cortar mesmo. Esse é o objetivo. A gente vai cortando. Então eu fico com linhas de comida, de alimentação, fazendo esse trabalho. Olha aqui uma outra imagem. Um ciclo sugestivo para rotação de culturas que eu mostrei para vocês. O capim. Deixo lá o capim lá, pelo menos uns 3 anos, que foi o que nós fizemos. Depois vem o milho. Na sequência, tiro o milho e posso pôr feijão. Depois do feijão, coloco verdura. Verdura pode ser aquela ervilha torta, não verdura só de hortaliça. Mas se você quiser fornecer para um supermercado, vai precisar de uma área, então pode plantar as verduras nessa região. E depois substitui por um trigo ou um arroz sequeiro. Então uma sequência e depois você deixa descansando. Né? Essa seria uma sequência para ir trabalhando essas áreas. Aqui imagem de sistemas agroflorestais, a recuperação de uma área completamente degradada, como é que é o início. E aqui entre as mudas que vai sendo feito o plantio, como vocês veem aqui. E esse aqui é um exemplo de uma chacrinha de 1000 metros dentro da cidade que usou o sistema agroflorestal. Várias plantas ali trabalhando. Então tem banana, mandioca, mamão, abóbora, várias coisas aqui sendo trabalhadas. É mais ou menos esse o conceito. Uma área pequena que você possa tirar toda a sua alimentação. E o que acontece é que quando eu não tenho uma concentração de cultura, as doenças não se proliferam, não se fortificam, as pragas não se fortificam também. E com a rotação, isso ainda é minimizado. Essa é a importância de nós trabalharmos esses sistemas assim. Em termos de biodiversidade, nós temos a agricultura convencional, depois nós temos o sistema agroflorestal, depois existe a permacultura, depois a floresta análoga e depois a floresta original, que é onde tem maior diversidade, como nós vemos aqui, de tudo quanto é tipo de planta. Então isso aqui é o segundo passo, que é de onde nós tiramos a comida, o sistema agroflorestal. Dentro daquela imagem que eu havia mostrado para vocês, nós notamos que aqui, embaixo, aqui perto da água, é uma área fria, mas tem vários pés de limão. Então o que eu vou plantar ali em volta? Se já tem os pés de limão. Se for montar o meu pomar, quais plantas eu vou priorizar aqui? Os cítricos. Isso faz parte também da observação. Não é uma coisa mecânica. Eu olhar para a terra e ver qual que é a vocação daquele pedaço e começar a utilizar ele. Certo? Vejam que aqui foi todo roçado. Isso aqui é lá do Ararat, tá? Aqui foi todo roçado. E esse capim agora a gente vai juntar e vai voltar para ele. As bananas que não davam mais, o que nós fizemos? Já estavam plantadas, já pescam com 30 anos. Ah, isso aqui não dá mais nada, corta. Foi isso que falaram para a gente. Aí nós começamos a cortar as bananas, picar e jogar no pé. E não deixar mais do que 2 ou 3 perfias. Ele vai, corta as folhas secas, joga aqui. Irmãos, pela primeira vez nós estamos conseguindo colher bananas lá. Porque é uma área fria, não faz parte da região. Que delícia, né? Coisinhas pequenas. E granadas, elas não granavam, não amadureciam. Sistema de Deus. Os passarinhos estão amando daqui, né? E para a roça, no caso, naqueles espaços, como é que nós fazemos a adaptação? Então você deixou crescer o capim, corta o capim com uma roçadeira mesmo, né? Pode ser uma roçadeira de um trator, roçadeira da Tobata, deixa ele apodrecer umas 3 semanas, aí vem com o subsolador. Subsolador é como se fosse uma haste que pega o solo lá por baixo e quebra aquele solo que ficou enrijecido, permitindo a areação das áreas mais fundas. Depois disso vem com uma grade pesada. Então, primeiro roçadeira, subsolador, uma grade, que é uma espécie de um... Não é um arado, porque o arado ele tomba a terra. Ele não tomba a terra, ele é como se fosse uma haste que vem riscando lá por baixo. É, como se fosse um garfo, ele só risca. Essa é a vantagem. Nós temos visto que com o advindo da grade, os arados eles têm sido deixados de lado, porque o arado ele é bastante agressivo para a terra. A grade é menos agressiva pela forma como ela tomba. Não, nós pegamos dos vizinhos, nós alugamos isso. Nós não temos nenhuma estrutura. Não, pode ter, só se você tem um custo, tem acesso. É que não compensa. Se você puder alugar, o custo é melhor. Porque não vai ficar parado a maior parte do tempo. Se você puder, o ideal seria trabalhar os animais para fazerem isso. Seria mais barato e mais viável. Agora, a dificuldade que nós temos é não ter a disposição na hora que nós queremos. Aí você tem que meio que ficar na mão do vizinho. Essa é a desvantagem. Mas para quem está começando, gente, não vale. Eu teria que investir aqui quase 200 mil reais para ter o equipamento que faz isso daqui. Então, é inviável, né? Tem que comprar outro sítio para plantar quase nada. Isso aqui que vocês estão vendo é uma área de aproximadamente 8 mil metros quadrados.
Depois, então, subsolador, grade geradora, aí vem a rotativa. Nesse caso, a gente passou rotativa 2 vezes para deixar bem picadinha a terra. Aí a gente veio efetivamente com plantio. Fizemos isso no primeiro ano, plantando milho, porque o milho, com a palha dele, iria fixar o nitrogênio no solo. E agora, então, estamos com várias culturas lá. E em uma semana, irmão, você precisa ver que feijão que já está nascendo forte lá. É a coisa mais linda do mundo. Mas observando a terra, essa terra ficou descansando 3 anos. Depois nós fizemos isso ano passado. E agora, eu peguei uma foto daquela época, uma foto de agora, a gente vê a diferença da terra. A pessoa que fez esse trabalho pra gente aqui, ele fez achando que eu era louco, né? Que eu gosto de queimar dinheiro. Imagina, eles teriam já atacado fogo e de passar da grade. Não tem nada a ver. Mas ele falou, Davidson, eu na minha vida, nasceu lá, trabalha com isso, eu nunca vi uma terra como essa. Explica pra mim que eu quero fazer isso também. Irmãos, adivinham o que eu falei com ele nessa oportunidade? Ele deu a deixa, né? Já falei sobre o uso de agrotóxicos, sobre a nossa proteção do nosso corpo, que nós devemos ser saudáveis. E ali passamos um bom tempo falando sobre isso. Ou a pregação do evangelho vinda do solo. Então vejam aqui, a cor do mato depois da terra cuidada. Olha como o mato do lado, olha que cor viva, que verde escuro. Eles falam assim, o mato está preto. Né? Condição, a vitalidade desse capim comparado com aquele outro que eu havia mostrado para vocês. E está a apenas 50 metros de distância. Então esse é o resultado, né? E aqui, concluindo, eu queria apenas fazer uma última análise com vocês de um sítio, de uma terra, aplicando esses conhecimentos. Como é que nós organizaríamos essa estrutura? Então, essa foto foi batida às 3:30 da tarde. Por onde vocês iniciariam? Então, vamos ver o que esse sítio tem de bom. Bastante água, né? Lugar mais alto, lugar mais baixo. Tem declividades um pouco altas aqui, vocês estão vendo? Aquele negócio de 40%, 30%, pensa o seguinte, onde o trator passa é onde eu quero. Né? Aqui tá bom, por exemplo, aqui já está melhor. Tem água aqui, tem energia, dá para perceber. Ok. Qual seria o lugar que eu devo proteger a captação de água, que eu deveria deixar para árvores? Topo, né? Já tem algumas aqui, eu protegeria um pouquinho mais. Aonde que eu vou plantar as árvores para corte, árvores que eu não vou mexer muito? Isso, exatamente. Né? E aqui é onde eu vou proteger a encosta também. Né? Aonde que é o norte aqui? Olha só, sol da tarde batendo para cá. Então tem que ter face. Quais são as faces que eu priorizo? Norte e leste. São as 2 faces. Então qual que é a face? O que está olhando para o norte? Se o sol está para cá, onde é que está o sol da tarde? Está para cá, o leste está para cá. Então o norte está para as costas do fotógrafo, para vocês aqui. Então quem que é face norte? Ó? O terreno face norte é aqui. E o face leste, aqui. Notem a exuberância da mata desse lado comparada com esse. Esse aqui é o terreno oeste que olha para o leste, né? Porque ele está com sombra. Então o sol estaria desse lado de cá na manhã. Certo? Então a parte da manhã, se aqui de tarde está com sombra, porque de manhã está com sol. Concorda? É isso que eu preciso. De manhã eu quero sol. Então esse aqui é o terreno mais privilegiado. Eu tenho que proteger de cá. Isso. Exatamente. Alguma coisa por aqui, por exemplo, que seria a face norte. Então, qual é a primeira área que vocês estão vendo aqui, que vocês vão começar aquele ciclo do pomar, aquelas coisas? Seria justamente esse ladinho do rio aqui, esse pedaço. É daqui para cá que eu vou vir, trabalhando. Certo? Da área mais privilegiada. Claro que aqui eu não estou vendo o acesso, eu não sei explicar direitinho, mas me parece que tem uma estrada aqui. Mas vejam que, de uma forma não muito difícil, a gente consegue avaliar que é um terreno que tem potencial, é um terreno bonito, é um terreno que tem coisas boas, tem a privacidade, tem vários aspectos bons que podem ser aproveitados, tem a água. E eu vou sempre partir da água para as extremidades. Aqui sempre é a área mais fértil. E eu vou querer que essa água chegue, por exemplo, está vendo essa grota aqui? Aqui hoje é partida da água, mas provavelmente algum dia pode ter um olho d'água aqui, pode ser que tenha existido. Mas hoje não tem mais vida aqui, então a água baixou. Isso aqui é no Pernambuco. Lá em Pernambuco. Existem terras assim em Pernambuco, irmãos. Então, nós estávamos conversando. Talvez fosse algum lugar por aqui, assim, ó. Certo? Que ele está longe da cheia do rio, está numa encosta, está protegido, está de face norte. Provavelmente alguma... Poderia até ser aqui para cá também. Poderia ser uma área por aqui. É que aqui seria, se você construir para lá, seria face leste. Então, nós queremos a casa faceando norte e leste, né? Nordeste. Poderia ser alguma coisa nesse cantinho aqui.
O sol da manhã, exatamente. É, isso mesmo. Poderia ser, por exemplo. Ok, irmãos, esse foi o primeiro local para onde Deus nos levou. Uma chacrinha com 2.000 metros. Conseguimos plantar alguns girassóis, fazer uma hortinha. Esse capim aqui virou feijão, virou mandioca, virou tanta coisa boa. Deus abençoou tanto. Um lugarzinho tão pequeno como esse, colhemos mais de 200 quilos de feijão. Nunca conseguimos comer a mandioca que tinha lá. Plantamos um monte de bananeira, outros que comeram. Cheio de banana lá. Um pedacinho de nada, inhame. Tanta coisa boa, irmãos. Desse tamanho. A nossa escolinha. Era uma casa que não estava acabada. Boi estava se coçando na parede. Construção decadente. Só tinha um pé cheio de formiga. Um pé de limão. Deus fez milagres. É isso que Ele vai fazer. Mas Ele lembrava a gente que tinha um alvo para as montanhas. Deus tem um alvo. Deus nos levou para o Ararat, onde hoje nós moramos. Um lugar rico em água, muito bonito. Grandes bênçãos, né? Ele se enquadra em muitos desses critérios que nós falamos para os irmãos. Não tem tudo, nós estamos construindo. Mas não sabemos se é para cá, se é para lá que queremos ficar. Hoje essa aqui é a nossa casinha, onde nós moramos. Uma casa com 50 anos de idade. Ela é de alvenaria sentada no barro. Tem problemas de umidade, nós vamos fazer uma casa nova, porque não foi feita a impermeabilização correta. Então, esse eu sou de Minas, é o lugar onde nós moramos. Aqui está a 1.250 metros de altitude. Essa aqui é a nossa guardiã, a Babalu, que está com pensando nas perspectivas futuras, né? Essa é a minha companheira. Aonde eu vou, ela acompanha. Fã da Grazi, incontestável. E Deus nos tem colocado. Irmãos, encerro essas nossas apresentações com Texto de Vida no Campo, página 26. Parece difícil algumas coisas que a gente colocou? Não deixem isso preencher o coração de vocês, sociedades. Caso a terra seja cultivada, há de, com a bênção de Deus, suprir as nossas necessidades. Amém? Não nos devemos desanimar por causa de coisas temporais, por causa de aparentes fracassos, nem ficar desalentados pela demora. Vai demorar. Cumpre-nos lavar animosamente o solo. Irmãos, dá trabalho. Se está dando trabalho, estão no caminho certo. Dá trabalho. E essa é a bênção. A escola de Deus é o cultivo do solo. Cumpre-nos lavrar animosamente o solo com esperança e gratidão. Nós cremos na promessa de Deus ao lançarmos a semente. Não é o solo que faz dar a semente, queridos. É o poder de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá o fruto. Crendo que a terra contém em seu seio fartos depósitos para o fiel trabalhador enceleirar. Depósitos mais preciosos que a prata e o ouro. Será que nós cremos nisso? O que estamos fazendo aqui então? Vamos buscar os tesouros que estão para nós. A escassez que lhe é atribuída é um falso testemunho. Dizem que o solo hoje é pobre. Irmãos, pelo que nós aprendemos aqui, o solo há de ser rico. É Deus quem transforma isso. É falso testemunho. Com o cultivo apropriado, inteligente, vejam, inteligente. No campo não existe mais esse conceito. As pessoas que trabalham lá perderam, infelizmente, o processo de Deus. Nós precisamos recuperar. Deus nos dá inteligência para isso. E a terra dará seus tesouros para benefício do homem. As montanhas e os montes estão mudando. A terra está envelhecendo como um vestido. Mas as bênçãos de Deus, que estende uma mesa para o seu povo no deserto, nunca falhará. Queridos irmãos, vamos para lá? Amém. Mas lembre-se, faça-se tudo com decência e com ordem. Aqueles que quiserem mais alguma informação, podem acessar-nos através do nosso site vidacampestre.com.br.